Meu nome é Victor da Costa Matias e no vídeo eu vou falar sobre o exercício 22, que é esse exercício aqui. O exercício ele dá o x igual a cosseno de t, y igual a seno de t e z igual a 1 sobre 1 mais t ao quadrado. Né? Ou seja, a gente tem aqui uma curva com seus parâmetros t. E a gente, usando essas seis imagens, né, de curvas diferentes, a gente tem que analisar e ver qual curva que se parece mais com, com a curva que tá sendo dita aqui através do exercício 22. Né? Então vamos lá. Como a gente pode analisar aqui, o exercício 22 ele dá três coordenadas para a gente, né? Coordenadas x, y e z. E daí, com essas coordenadas, a gente pode descobrir uma curva, né? Bom, eu fiz a construção do exercício aqui no GeoGebra, só que antes de fazer, eu resolvi fazer essa construção, né, para poder afirmar qual, qual curva que corresponde ao exercício 22, né? Bom, analisando, né, se a gente fosse usar apenas os pontos x e y, né, com esse parâmetro t, se a gente tivesse um ponto P, por exemplo, e a coordenada x seria cosseno de t e a coordenada y seria seno de t, para um t qualquer, um t podendo ser qualquer número. Quando a gente faz isso, a gente descobre então que existe uma curva que passa pelos pontos correspondentes, né, x e y. Né? Enfim, e isso a gente viu lá no início da nossa disciplina de cálculo 1, que eu lembro que a gente viu sobre as curvas seno e cosseno, senoide, que era dada através do círculo trigonométrico e tal. Então vai acontecer a mesma coisa. A gente vai ter um círculo. Porém, aqui no nosso exercício 22, a gente não tem apenas x e y, a gente tem o z. E o z, a coordenada do ponto z, coordenada z do ponto é dada através de 1 sobre 1 mais t ao quadrado. Né? A gente também viu na nossa disciplina de cálculo 1 que essa expressão aqui, ela, no caso aqui, ela está dependendo de t ao quadrado. Né? Quando o t se aproxima de zero, aqui 1 mais t ao quadrado vai ficar sendo um 1 mais um número bem próximo de zero, no caso pela direita. E se for pela esquerda, também, porém tendo números negativos. Então, ficando com o resultado da coordenada z números negativos. Né? Quando o t for um número bem grande, indo para o infinito positivo, a gente vai ver que o z ele vai se tornar um número bem próximo a zero. O z ele vai tender a zero. O mesmo vai acontecer quando o t for para o menos infinito. E pensando nisso, né, a gente também consegue ver aqui que o z, o maior número que ele vai conseguir chegar vai ser o 1, que é quando o t for igual a zero, t for igual a zero, isso aqui vai ficar 1 mais 0, que é igual a 1. 1 sobre 1 é 1. E como eu acabei de falar que o comportamento vindo de um número bem próximo a zero e crescendo até chegar a 1, e depois ele volta a diminuir até chegar a um número bem próximo a zero. Então, a gente pode ver então que a única curva que tem essa característica é essa curva aqui número 6. A curva 1, curva 2, curva 3 e curva 4 a gente já pode
excluir ela pelo fato que nenhuma circunferência está sendo traçada nos eixos x e y. A curva 4 e a curva 6, se a gente tivesse só analisando apenas x e y das nossas coordenadas que a gente tem lá em cima no exercício 22, a gente poderia ficar em dúvida nessa. Quando a gente analisa o z, a gente vê que o z ele vem de um número bem próximo ao zero, cresce, chega a 1 e depois começa a descer. A gente tem esse comportamento aqui, comportamento da curva 6, que aqui no GeoGebra eu consigo mostrar. Ó, em vermelho está o nosso ponto X. Viu? Ele tem o mesmo comportamento que, que a imagem 6 do livro. Vou esperar completar de novo aí. Ele vai crescendo quando... Aqui, ó. Ele vai crescendo, chega até 1 e depois volta a diminuir. E conforme os valores de K, que aqui eu usei o parâmetro K, vai tendendo ao menos infinito, o nosso resultado aqui da nossa coordenada z, ele tende a zero. E o mesmo acontece quando o parâmetro tende ao mais infinito. A nossa coordenada z tende a zero. E para x e y, é como eu tinha falado, a gente viu lá no início do estudo de cálculo 1 sobre o comportamento da função seno, né? Que era dada através do círculo trigonométrico e tal. Enfim. E por isso que a gente consegue deduzir que é um círculo. Então o vídeo é esse. Espero que tenha dado para entender. E é isso.